não há como negar que foi uma crise, uma manifestação de uma grave, uma severa crise política e militar na Rússia. Não foi um episódio qualquer. A gente pode dizer mesmo que desde que o Putin chegou ao poder, ali na virada dos anos 2000 para 2001, essa foi talvez a maior crise que ele já enfrentou no centro do poder da Rússia. A gente pode dizer o seguinte, por isso mesmo que ele foi colocado à prova, tanto nos seus nervos como em sua capacidade de atuação política. Eu me refiro aos nervos porque quem assistiu àquele pronunciamento do Putin, na manhã do sábado, ainda era madrugada aqui no Brasil, percebeu que ele estava visivelmente tenso. O Putin geralmente é muito tranquilo quando faz os seus pronunciamentos e dá as suas entrevistas, porque ele percebeu a gravidade da situação. Mas eu quero destacar o seguinte, ele fez um pronunciamento enérgico, um pronunciamento preciso, fez um chamado bastante objetivo à unidade nacional, compreendendo aí as forças políticas, o governo, o exército, e não teve dúvidas em classificar a atitude que o Prigozhin estava tomando, embora ele não tenha nominado pessoalmente, caracterizou essa atitude como uma traição aos interesses da Rússia e certamente também uma traição a ele próprio, porque consta que eles eram amigos e aliados. Então, eu destaco a posição enérgica que ele tomou e algumas medidas enérgicas que tomou ao longo do dia. Designadamente, eu me refiro à mobilização de forças, no caso os chechenos, para controlar militarmente a situação, o fechamento de Moscou, o fechamento da própria Praça Vermelha e a edição de decretos e de leis e de normas de caráter antiterrorista para exatamente prevenir qualquer tipo de sublevação interna ou manifestação de apoio mais explícito ou de um apoio mais concreto às medidas do Prigozhin, o que efetivamente não aconteceu, porque nós podemos acompanhar muitas imagens pelos canais aí das redes sociais e dos próprios canais de televisão, de muita tranquilidade na capital russa, Moscou, e de resto em praticamente todas as cidades da Rússia. Então, destaco isso e destaco o contato que ele fez com lideranças internacionais, principalmente ali do entorno dele, contato com o Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, contato com presidentes do Uzbequistão, Cazaquistão e Turquia, e procurou, naturalmente, tranquilizar esses países em relação à estabilidade da situação na Rússia. Outro ponto que eu quero destacar, antes de chegar ao epílogo do episódio, é o fato de que, em nada, a operação militar especial da Rússia na Ucrânia foi atingida, afetada ou prejudicada. Ao contrário, durante o dia de ontem, foram realizadas algumas incursões das Forças Armadas russas na Ucrânia, inclusive aqueles já tradicionais bombardeios que a Rússia faz sobre instalações militares e depósitos de armas da Ucrânia. Por fim, houve um acordo intermediado pelo presidente da Bielorrússia, um acordo pelo qual o Prigozhin recuou da sua marcha sobre Moscou. A marcha ou suposta marcha sobre Moscou. Não é algo que esteja totalmente configurado até que ponto ele teria condições de chegar até Moscou ou se ele não seria contido antes. De qualquer maneira, com a justificativa de evitar um derramamento de sangue e de evitar um conflito mais prolongado e mais intenso, houve um acordo pelo qual as forças do chamado Grupo Wagner se desmobilizam, o seu chefe, que é o Prigozhin, eu não sei que status ele terá, se terá um status de exilado ou de residente, mas vai viver agora na Bielorrússia, e naturalmente que ainda há muitas dúvidas sobre quais foram os termos desse acordo. Por exemplo, está informado que, a partir de agora, as forças do Wagner serão inscritas, mediante contrato, como forças voluntárias adicionais ao exército russo. Então, isso é um ponto a ser esclarecido. Segundo ponto a ser esclarecido é qual será o nível de ativismo que o Prigozhin terá na Bielorrússia, se ele vai viver de uma maneira mais ou menos restrita, constrangido ali a certos limites. Isso não se sabe exatamente. E nem se sabe exatamente quais foram os termos da troca, se houve troca entre o Putin e o Prigozhin, né? O que é que um ofereceu, o que é que um se comprometeu a dar ao outro. Para terminar, Rodrigo Florestan, eu queria destacar o seguinte: as potências internacionais, elas, durante todo o dia de ontem, bateram na seguinte tecla: estamos observando, estamos monitorando com cautela a situação na Rússia. Por quê? Porque eles sabiam que não podiam apoiar o Prigozhin. É uma figura, a todos os títulos, deletéria, e o Ocidente não poderia, naturalmente, que o Ocidente já vinha estigmatizando ele, eles não podiam dizer que estavam apoiando o Prigozhin. Também porque sabem dos riscos que seria, na hipótese de que o Prigozhin conseguisse levar adiante sua suposta guerra civil, seria impossível a convivência com um tipo como esses,
e o controle das armas nucleares por um tipo como esse. Mas eu acho que as potências ocidentais estavam esfregando as mãos e torcendo para que houvesse uma crise política mais profunda ainda na Rússia, para que houvesse, de fato, uma guerra civil e que empalmasse o poder algum dissidente que não tivesse as mesmas características do Prigozhin. Por isso mesmo que a mídia está insistindo muito na tese da guerra civil, guerra civil, guerra civil, e na tese de que o Putin está mais enfraquecido do que nunca. Eu registro que foi a maior crise que o Putin enfrentou, mas não concordo com essa tese de que ele está mais enfraquecido do que nunca. O perfil dele é bastante controverso, para dizer o mínimo, né, Florestan? Ele chefia o grupo Wagner. Quando você vai pesquisar a origem, ele era um empresário, não é assim um militar de formação. Um empresário que, inclusive, era fornecedor de alimentação para o Kremlin. Primeiro, ele teve restaurantes em Moscou, restaurantes que começaram a fazer algum sucesso, se aproximou do Putin, passou a ser fornecedor de alimentação para o Estado russo e depois se tornou um dos assessores mais próximos do Putin, criando essa força de guerra, né? Essa força de mercenários, que é o grupo Wagner. Inclusive já foi preso, né? O Prigozhin. Mas não passa uma imagem um pouco ruim, né, da Rússia, Florestan? Ele apostou tanto nesse grupo Wagner, que é um grupo de mercenários, estava inclusive na frente de batalha em Bakhmut, né, que foi a principal batalha mais recente na guerra. E depois esse mesmo sujeito coloca as tropas e se volta contra o seu país, né? Mostra talvez alguma fragilidade. É claro que o Putin está no controle da situação e o desfecho mostrou isso, mas talvez tenha trincado um pouco a imagem. Tem 72 anos. Eu achei estranho, né? Um mercenário de 72 anos. Ele, na época do Yeltsin, no fim do governo do Yeltsin, ele começou a vender cachorro-quente em Moscou. E depois teve sucesso e acabou fazendo um restaurante e começou a servir a alimentação no Kremlin, se não me engano. E foi ali que ele se aproximou do Putin. De qualquer maneira, como é uma guerra convencional, os países às vezes lançam mão de mercenários. E mercenários, você tem sempre um problema, porque eles não são da tropa ativa do exército do país, da Rússia, e agem no paralelo. O Ocidente ficou sim preocupado, e está sim preocupado, porque como é uma guerra, não sei se interessa também a Rússia esticar muito essa guerra, e eu acho que a Rússia não usa todo o seu potencial de guerra, quer dizer, ele vai para a guerra convencional, e isso tem um custo, inclusive, para a sociedade russa, né? E eu acho que tem um desgaste, sim, para o governo russo, essa guerra também perdurar, né? Eu acho até, não sei, o Zé Reinaldo deve saber melhor que eu, que se a Rússia quisesse, ela poderia fazer uma ação muito mais rápida e definir essa história. Eu não sei direito, mas o que me parece é que muitos países do Ocidente ficaram preocupados se uma crise institucional ocorresse, que algum aventureiro chegasse ao comando do país, colocando em risco a segurança do planeta, né? Porque a gente tem que comentar que a Rússia, junto com os Estados Unidos, né, é o país que detém o maior arsenal nuclear do planeta, né? E então sempre que ocorre uma crise, tanto nos Estados Unidos como na Rússia, né? Porque com o Donald Trump, o mundo também ficou ameaçado. É um sujeito que você não sabe o que ele pode fazer, né? E no mundo que nós estamos hoje, né, onde é uma sociedade que tem pessoas que vivem dentro de um discurso de ódio, de violência, um grupo, enfim, que não seja confiável, né, e pelo que ficou claro, os países do Ocidente preferem negociar com Putin, que eles sabem que tem um respaldo, que tem um equilíbrio e sabe compor essas discussões que se estabelecem entre os países. O Celso Amorim disse ontem para um repórter da Globo que ele teve uma reunião com alguns países europeus que estavam preocupados nesse sentido para discutir um caminho para a paz, né, na região, né? Eles estão achando que é necessário pensar mesmo, seriamente, a paz, porque não interessa a Europa, né, essa guerra. Mais na Europa, né, porque os Estados Unidos faz guerra sempre bem longe dos Estados Unidos, né? E os países da Europa, principalmente os que estão mais próximos da zona do conflito, estão muito preocupados. Ontem, o próprio presidente da Turquia se manifestou, disse que chegou a conversar com o Kremlin, né, para saber como é que estava a situação. Todos estavam, me pareceu, preocupados com uma resolução dessa crise. Não tenha dúvida de que o episódio revelou uma fissura ali no centro das operações militares, uma vez que atribuiu-se ao grupo Wagner uma responsabilidade enorme na realização de combates, inclusive aqueles combates ali na região do Donetsk, Lugansk,
no último enfrentamento para tomar Bakhmut, foi fundamental a presença do grupo Wagner. Então, é óbvio que esse voltar-se contra o poder do Putin por parte do Prigozhin mostrou uma fissura no poder, não tenha dúvida. Mas o fato de que o Putin foi capaz de, em menos de 24 horas, contornar o problema, apresentar uma solução, ou criar uma solução, ou aceitar a solução possível, para evitar a realização do vaticínio de todos, de que guerra civil, o que será da Rússia, o Putin vai embora e tal. O fato dele ter conseguido contornar tudo isso em menos de 24 horas mostrou a sua capacidade de solucionar crises políticas e mostrou, portanto, que ele tem força. Ele não faria isso sem ter obtido, mais uma vez, uma reafirmação da lealdade do Exército, da lealdade dos seus ministros, da lealdade das forças políticas que estão com ele. Eu ressalto no artigo que escrevi hoje que até mesmo o secretário-geral, o presidente do Partido Comunista da Federação Russa, que é um grande partido na Rússia, com mais de 100 deputados, é o segundo partido político do país, publicou uma nota respaldando todas as ações do Putin no dia de ontem, inclusive silenciando sobre uma crítica en passant que o Putin fez à própria Revolução de 17. Quem prestar atenção no discurso dele vai ver que ele fez uma crítica à Revolução de 17. Então, tudo isso mostra que o Putin teve capacidade de enfrentar a crise e, portanto, a tese que eu refuto é essa de que dizem ele está mais fraco do que nunca. A instabilidade vai continuar reinando na Rússia. Então, são prognósticos que eu acho que são furados.